Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Mercado, tecnologia, bem-estar animal, sustentabilidade, além das principais informações sobre o setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos estar falando sobre a participação do Brasil e do Rio Grande do Sul na próxima COP28. Mas antes da nossa entrevista, nós vamos falar com nossos parceiros da Scott Consultoria, que toda semana trazem as informações atualizadas sobre o mercado da carne em todo o Brasil. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e hoje estou aqui para comentar um pouco sobre a dinâmica no mercado do boi gordo nessa primeira quinzena de novembro. Nós estamos observando uma diminuição nas escalas de abate dos frigoríficos aqui em São Paulo, em decorrência de um aumento da demanda pelas boiadas. Na semana passada, observamos um aumento na precificação da arroba do boi gordo e nessa terça-feira o cenário é de estabilidade. Bom, o boi destinado ao mercado interno está sendo negociado a R$ 237, o boi China, o boi destinado à exportação em R$ 245 a arroba, a vaca em R$ 215 e a novilha em R$ 228 a arroba, preços brutos. Além disso, agora final do ano, nós temos um aumento da demanda de carne pelo varejo, que pode refletir nesses preços ainda, e altas pontuais não estão descartadas. E além disso, nós temos uma exportação para carne in natura aquecida nessa primeira quinzena de novembro. Foram embarcadas 119 mil toneladas de carne in natura, uma média diária de 10,8 mil toneladas, um aumento de 45% no comparativo com novembro de 2022. Bom, o mercado do boi segue firme, com uma demanda aquecida e altas pontuais não estão descartadas. Bom, o que eu tinha para comentar hoje era isso. Até mais! O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Muito bem, então, conforme eu tinha dito no começo do nosso programa, o nosso tema hoje é sustentabilidade, é a COP28, e para falar sobre esse tema, nada melhor do que Domingos Velho Lopes, ex-secretário da Agricultura, atual vice-presidente da Farsul e coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Farsul. Domingos, seja muito bem-vindo à Hora do Boi. Obrigado, Zé Arthur, pelo convite. De fato, é uma grande satisfação estarmos aqui e poder conversar sobre essa pauta que é extremamente importante e, mais do que isso, ela é uma grande oportunidade para o setor agrário do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul e não um desafio. Mas vai ser um grande programa, eu tenho certeza. Obrigado. Bom, eu acho que a primeira pergunta seria necessariamente sobre a COP28. E como a gente estava comentando antes, a COP, muita gente trata até como a Santíssima Trindade. Sabe que existe, mas não consegue entender muito bem. Então eu gostaria que tu explicasse para nós o que é a COP e qual será essa participação importante do Brasil nesse evento que começa agora no começo do mês de dezembro. A COP chama-se a Convenção das Partes da ONU, onde trata-se a pauta ambiental sob o ponto de vista do desenvolvimento, das atitudes mitigantes, da resiliência das atividades e todo o envolvimento que tem sustentabilidade e as questões ambientais sob o ponto de vista, no caso agrário, da produção. Ela é extremamente importante, está na sua 28ª edição, e mais do que isso, ela trata dos fundos de investimento e as políticas internacionais para a manutenção da produtividade com sustentabilidade.
E é por isso que é extremamente importante a participação do setor produtivo para trazer as verdades, colocá-la na seara científica e tecnológica, fugindo da pauta ideológica, claro, de forma institucional, ter os posicionamentos de cada país, de cada segmento da atividade econômica, mas trazê-la para a ciência e para a tecnologia e principalmente as discussões internacionais, no nosso caso do setor produtivo, da produção de alimentos para alimentar essa população de 6 bilhões de pessoas, que chegaremos brevemente a 8 bilhões. Pois é, não à toa, né? Essa COP vai acontecer na China. Em Dubai, este ano em Dubai. Não sei porque eu achei que era a China. Mas, de qualquer maneira, também, né, uma região que até agora vinha meio fora desse sistema da questão da sustentabilidade, né? O Oriente Médio sempre foi tratado, não, aquilo lá é um deserto e o negócio deles é produzir petróleo. Por que ela está acontecendo em Dubai? As COPs, elas circulam pelo mundo. Elas tiveram uma ênfase muito forte na década passada na Europa, porque é onde começam as grandes discussões sob o ponto de vista do aquecimento global, a questão das emissões do gás de efeito estufa, no nosso caso em especial o metano, né, que envolve muito a nossa atividade pecuária. Como ela é um evento da ONU e ela trata das políticas públicas internacionais, ela tem o foco de se disseminar no mundo. Tivemos há 2 anos atrás em Glasgow, extremamente importante, foi o momento em que o setor agrário efetivamente participa e entra nas decisões através do grupo de Coronívia, que foi montado para a COP de Glasgow há 2 anos atrás, e é extremamente importante os nossos ouvintes terem a extensão do que é o grupo de Coronívia. É o grupo que botou as atividades agropecuárias e silvícolas como parte da solução da emissão dos gases de efeito estufa. Porque, Zé Arthur, o que nossas pessoas da sociedade mundial têm que ter noção é de que a emissão de gases de efeito estufa a nível de atividade produtiva, só o setor agrário pode sequestrar e mitigar. As demais atividades, elas precisam transformar a transição energética, o combustível, o aterro sanitário, as próprias atividades industriais, elas precisam mudar de forma gradual, é claro, as suas atividades e a sua fonte energética. Nós, do setor agrário, nós podemos sequestrar, nós podemos armazenar e mitigar. E só isso é a atividade agropecuária e silvícola que pode. Por isso, a questão de ser uma grande oportunidade ao nosso segmento e não um problema. E é nesse sentido que nós lá estamos trabalhando muito fortemente neste grupo que trouxe as atividades agrárias para parte da solução, e é isso que nós temos feito através do Plano de Agricultura de Baixo Carbono, não só estadual, mas como nacional. Pois é, eu acho importante, Domingos, essa visão, né, de que a agropecuária é o sequestrador de carbono, né, enquanto todos os outros segmentos, a indústria, são os geradores. E isso nunca foi muito bem explorado, eu digo explorado positivamente, né, dessa visão de quem é o nosso segmento agropecuário nesse equilíbrio. E ainda mais, eu vejo importante a tua participação quando o secretário da Agricultura, que conseguiu trazer essa visão, né, da sustentabilidade, do sequestro de carbono, de toda essa atividade meioambiental, né, que a Secretaria da Agricultura não tinha essa visão, pelo menos muito clara na época, e tu conseguisse trazer, né, esse trabalho ou essa visão para dentro do Estado na administração. Zé Arthur, não era a Secretaria, o mundo não tinha esta visão. Porque a pauta ambiental ela foi utilizada como um segmento e uma artimanha ideológica política. Ela jamais... Muito emocional, né? Ela nunca foi tratada como pauta científica e técnica sob o ponto de vista do aquecimento, da emissão e quais as atividades e como as atividades poderiam ser resilientes na questão da mitigação da emissão dos gases de efeito estufa. E olha a curiosidade,
Alok Sharma, presidente da COP26 de 2 anos atrás em Glasgow, ele veio ao Brasil em agosto de 21 e pegou o plano de agricultura de baixo carbono nacional para ser o modelo mundial a ser seguido. E isso a gente não escuta. Ninguém O sabia grupo disso. de Coronívia, eu tenho seguidamente andado pelo Brasil e pelo Estado, apresentando essa questão da oportunidade que é a questão carbono ao agricultor, ao pecuarista e a quem tem atividade silvícola e a sociedade rural como um todo, e o pessoal desconhece quem é o grupo de Coronívia. É quem trata as atividades e faz as políticas internacionais para a resiliência e a sustentabilidade da produção. Porque as COPs jamais falam em diminuição de produção de alimentos. Elas querem a segurança alimentar. E a segurança alimentar passa, sim, pelo desenvolvimento sustentável, pela preservação do meio ambiente. Mas, sim, também temos que ter o ganho social e o ganho econômico. Não existe preservação do meio ambiente se nós não tivermos recursos e principalmente ganho social. E isso a Alok Sharma trouxe na COP26 ao criar o grupo de Coronívia. E lá, chame a atenção principalmente dos nossos amigos pecuaristas, nós ouvimos falar só da emissão de gases do metano da atividade pecuária. E muitas vezes eu ouvi o assunto que teria que diminuir a atividade pecuária de ruminantes no mundo. A COP jamais falou nisso. A COP disse que nós teríamos que continuar produzindo, incrementando a atividade pecuária, mas tendo o cuidado com a emissão. Ou seja, pastos com maior atividade fotossintética, integração lavoura, pecuária e talvez floresta do lado. Ou seja, nós aumentarmos a atividade sequestradora de gases de efeito estufa para ter um balanço de carbono negativo. Porque qualquer atividade produtiva ela vai ter emissão de carbono. Sim. O que nós precisamos é ter um balanço neutro ou negativo. E é isso que a COP trouxe, e principalmente a do ano passado, que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, a COP 27, ela já fala em emissão líquida. Porque pela primeira vez nós começamos a trabalhar o carbono como balanço, ou seja, as atividades emitem, mas também podem sequestrar. O que nós temos que chegar é nos NDCs, que são os compromissos para diminuir a emissão do carbono, ou seja, chegar a um balanço negativo ou neutro na emissão, através de atitudes resilientes, diminuindo a questão não da emissão, mas sim que o balanço seja negativo. E é essa atividade que nós levaremos à COP28 agora em Dubai, consolidando esses posicionamentos, que é o posicionamento mundial da ONU. Só quem manipula algumas informações é que não consegue enxergar essa pauta. E talvez esse seja um dos grandes problemas pelo qual a gente passa hoje, que é exatamente a manipulação ou o trânsito da má informação. Eu vejo assim, importantíssima essa informação que está trazendo, né, para o nosso programa, mas que nunca foi muito bem divulgado. Quer dizer, o pecuarista, o agropecuarista, o homem do negócio da pecuária, ele se sente muitas vezes pressionado, né, pelas fake news, pelas informações, tratando, né, o produtor como quase às vezes quase um bandido, né, como o produtor de um desequilíbrio de metano, ou seja, de sequestro de carbono, que está trazendo para a nossa informação agora, pelo contrário, né? Nós somos, essa cadeia é importantíssima e talvez seja até fundamental, né, nesse equilíbrio. Beleza, Arthur, teu comentário é extremamente importante e pertinente. A nossa liderança que vai estar lá, que é o presidente Munique, é o da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA, estaremos com o nosso presidente Gedião, da Farsul, como vice-presidente da CNA, também liderando este grupo que lá estará. Mas a nossa visão como entidade mudou totalmente. Nós comentávamos há pouco, nós estamos hoje muito mais proativos e não reativos. Porque o que o agricultor, o pecuarista, o que está na atividade de florestas plantadas, sempre recebia a informação, recebia a determinação ou os regramentos e não participava deles. Hoje nós estamos antecipando as questões,
indo aos órgãos de controle, indo a todas as entidades, buscando a ciência e a tecnologia e levando os nossos pareceres para trazer essa verdade. Haja visto agora no IPCC, que é o órgão que mede e dá as informações sobre emissões dos inventários de emissões de gases de efeito estufa. Nós não temos dados oficiais do Hemisfério Sul. Os nossos dados de pecuária hoje são de gado confinado que passa de 3 a 4 ou 5 meses na neve no inverno. O nosso boi a pasto... Não é parâmetro, né? Com as pesquisas que a Embrapa já realiza, ele emite no mínimo 30, nos números iniciais que nós temos da pesquisa oficial, brasileira, do Hemisfério Sul, do estado do Rio Grande do Sul, aqui em Bagé, na Embrapa de Pecuária do 5 Cruzes. Exatamente. Lá nós já temos dados mostrando que nós estamos emitindo 30% a menos do que os dados oficiais do IPCC. Então, são esse tipo de informação tecnológica e científica que nós temos que levar ao mundo. E mais do que isso, o ano passado, quando estávamos ainda na Secretaria, levamos a Semana do Clima em Nova York, que é um evento que antecede a COP, e lá estão os grandes fundos, na casa de $1 bilhão, para investimentos nas pautas ambientais e de desenvolvimento econômico também, e levamos também que o Brasil ele é composto de 6 biomas. Nós só vimos lá, ao cúmulo que eu cheguei a estar lá no Museu de História Natural, e o Brasil está designado como bioma amazônico único. Então é esse tipo de informação importante, pertinente, que mostra a realidade, que nós devemos levar ao mundo, sem nunca esconder os nossos problemas. O desmatamento ilegal, sim, ele é um problema que tem que ser encarado de frente, mas nós produzimos 98,5% a 99% do nosso alimento interno e exportado é produzido pelos outros 5 biomas sem desmatamento. São os outros 5 Brasis, né? Então nós temos que levar esse tipo de informação e fazer com que a ciência, a tecnologia e a verdade cheguem aos órgãos mundiais para que o Brasil lá esteja bem representado e principalmente trazendo pautas proativas que vão conseguir trabalhar as questões de mercado, consolidações de mercado, porque preço, capacidade produtiva e qualidade de produto nós temos de sobra. Domingos, no teu trabalho, né, ainda na secretaria, tu fosse a pessoa que talvez tenha levantado, ou pelo menos dado mais credibilidade, não, mas dado mais visibilidade a um termo, né, que é a integração lavoura e pecuária, e tu agregastes, né, lavoura, pecuária e floresta, né, trazendo, né, buscando talvez mais um pouco do equilíbrio, né, eu acho que foi muito importante, né, acrescentar esse trinômio, a integração da lavoura, da pecuária e da floresta. Como é que está, em que pé anda essa integração desses três fatores? À época nós trazemos toda a nossa bagagem de formação, como tu bem sabes, eu sou um engenheiro agrônomo, tenho as minhas atividades com a minha família no setor produtivo, e o que nós quisemos mostrar com toda essa experiência que nós trazemos da Federação da Agricultura? Trazer a realidade do produtor. Nós somos 35 cadeias produtivas hoje no estado do Rio Grande do Sul, em todos os portes. E te digo mais, a integração lavoura, pecuária, floresta e fruticultura. Faltou um F. Faltou. Porque nós temos que integrá-las na totalidade, fazer com que elas sejam complementares e não competitivas e fazer com que a ciência permita que elas convivam harmonicamente. Esse foi o nosso objetivo e principalmente mostrar ao mundo, porque nós temos mais de 200 países importando alimentos do estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o nosso objetivo, dizer que nós somos eficientes, nós somos sustentáveis e nós temos o que ofertar com segurança alimentar ao mundo. Esse foi o objetivo que nós tínhamos na Secretaria e foi por isso que nós reativamos o Plano de Agricultura de Baixo Carbono do Rio Grande do Sul, porque as técnicas de baixo carbono nasceram aqui no Rio Grande do Sul e no Paraná, que é o plantio direto, sim, integração lavoura-pecuária, a diminuição de idade de animais ao abate, irrigação, bioinsumos, florestas plantadas, todas essas atividades são sequestradoras de carbono. E isso, qual de nós produtores já não realizou alguma dessas atividades? E Zé Arthur, nós montamos um plano modesto,
até 2030, que foi, graças a Deus, seguiu na gestão do secretário Felps, e veja só, nós podemos sequestrar 75 milhões de toneladas de equivalente em carbono. Os nossos ouvintes vão dizer, que número significa isso? Eu vou dizer que nós, até 2030, com atividades do dia a dia do setor produtivo extremamente modestas, sem grandes incrementos tecnológicos, significa a emissão das 5 maiores cidades do Rio Grande do Sul por 10 anos. Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Caxias e Santa Maria. Só isso esse número significa. E qual é a atividade produtiva que pode fazer isso? Só atividade primária. Pecuária. Pois, algumas edições do programa atrás, eu estive conversando também sobre esse tema, sustentabilidade, e que chegou a comentar de que talvez o nosso pecuarista tivesse uma quarta safra, que seria, né, a agricultura, pecuária, floresta e a venda de créditos de carbono. Isso é viável até que ponto isso porque me parece assim muitas vezes intangível, né? Não, é viável, pode acontecer, existe até como fazer essa medição e fazer a venda, mas até que ponto isso vamos dizer, em que ponto do horizonte está essa possibilidade do nosso pecuarista né, comercializar seus créditos de carbono? Arthur, extremamente importante, pertinente, mais uma vez, essa tua pergunta. O segmento tem que ter a consciência de que esta cadeia do crédito de carbono, ela é muito nova, ela vai acontecer, mas ela será um ganho marginal ao produtor. Nós continuaremos tendo eficiência e ganhando e sustentando as nossas propriedades e principalmente as nossas famílias, sendo excelentes produtores de proteína, produtores de grãos, de fibras, e aí poderemos ter um ganho no crédito de carbono. Seria mais uma fonte, não a fonte. Não é a fonte. Ninguém vai enriquecer com crédito de carbono. E mais que isso, no Brasil ainda nós temos só o mercado voluntário, ou seja, grandes empresas criam as suas metodologias, né, baseado em metodologias internacional, e associam grupos de produtores em grandes quantidades de área, não áreas pequenas, e aí buscam fundos de investimento que comprem essa ideia. O mercado regulado ainda não existe no Brasil. E é neste mercado regulado é que nós, como CPF produtores, poderemos ter um ganho. Por isso que a CNA e a Farsul estão extremamente atentas a essa pauta, que está hoje no Senado Federal, né, um projeto de lei, onde vai colocar a forma de exploração, a regulação, quem vai certificar, porque uma coisa é emitir o certificado. Para isso, nós temos que ter a metodologia com reconhecimento internacional. Precisamos aí uma certificadora, também com reconhecimento, que não pode ser quem emite a certificação, porque eu não posso certificar aquilo que eu estou emitindo. Claro. E aí depois, com essa certificação, é que nós vamos conseguir monetizar e aí possivelmente colocar em bolsa de valores. Por isso que o mercado regulado, ou seja, com regramento federal, vai ser aos moldes, e traçando uma analogia para os nossos ouvintes aqui terem a ciência, vai ser com o mercado de energia. Depois que ele regulou, porque tem o mercado voluntário, aquele que é criado e é importante porque ele dá o início, mas é só grandes grupos é que vão ter acesso a este, não o produtor comum, independente do porte dele e a que cadeia ele esteja vinculado, mas no momento que nós regularmos, nós vamos dar a oportunidade que um produtor possa se habilitar ou através do PSA, pagamento de serviços ambientais, ou através da sua produção sustentável e resiliente. Por isso, nós temos como setor produtivo estar presente neste regramento, mas sempre muito presente ao nosso produtor, que ele vai ganhar dinheiro, ele vai sustentar a sua família, a sua propriedade, através da sua atividade que ele já executa. Seu trabalho atual. E pode sim, através de uma produção eficiente e sustentável, ter um ganho marginal, né, com o crédito de carbono. Mas o crédito de carbono vai fazer com que nós tenhamos uma imagem perante a opinião pública urbana
mais atrativa, que foi muito denegrida nos últimos tempos, e mais do que isso, fazer com que nós tenhamos parâmetros, além de preço e produção segura dos alimentos, a produção sustentável frente aos mercados internacionais, que são tão importantes e que nós necessitamos para, além da produção interna, as exportações para manter a balança comercial do país. Não, importante essa sua observação de que, sim, vai acontecer, está no horizonte, mas tem uma série de passos e regramentos a serem cumpridos, né? Até que se chegue a esse ponto, e como tu disseste, vai ser uma atividade complementar, e não, né, como já andaram até propagandeando, que seria a salvação não é. Nós não temos dúvida, como Confederação Nacional da Agricultura e Federação da Agricultura, que ela será um ganho marginal importante, mas que consolidará aquilo que eu já disse, a imagem do produtor eficiente e sustentável. Ou seja, antes disso, né, tem que se manter em um bom trabalho dos outros segmentos, quer dizer, a agricultura, a pecuária, a fruticultura, que tu incluíste agora, e a floresta, para que depois, então, cheguemos a esse segmento. E a questão, Domingos, a famosa ABC, a agricultura de baixo carbono, né, que também vem sendo muito discutido, muito atingida algumas vezes, menos valorizada. Em que pé andamos nessa questão do ABC? O ABC nada mais é, Zé Arthur, do que o produtor faz todos os dias na sua propriedade. É aquilo que eu falei. Quem de nós já não fez cultivo mínimo ou plantio direto ou semidireto na sua propriedade? Quem não fez a revitalização de uma floresta nativa ou uma floresta exótica? Quem não diminuiu, o pecuarista, a idade ao abate dos seus animais? Quem não está tentando ter um animal mais eficiente na conversão alimentar? Quem de nós não está tendo atenção aos bioinsumos, não só pela questão financeira, que é mais barato, mas também na associação com os defensivos, ele vai ter resultado. Então, a agricultura de baixo carbono já é a realidade do produtor. Só nós não conseguimos vendê-la como esta verdadeira imagem. E isso, veja, teve que vir Alok Sharma, sim, presidente da COP de Glasgow, há 2 anos atrás, na Escócia, pegar e dizer: vocês são um modelo mundial. Vocês são um exemplo a ser seguido no mundo. Nós somos, no grupo de Coronívia, as atividades produtivas em agricultura, fruticultura, pecuária e silvicultura, modelo internacional. E isso que está nos anais das COPs, e não as festividades, que são importantes, os fundos de investimento, que são extremamente importantes, mas que não é veiculado na mídia comum. Por isso que nós, do setor produtivo, volto a dizer, temos que ser cada vez mais proativos e não reativos. Nós temos que ir, como vamos ao grupo de Coronívia, lá onde são tratadas de fato as pautas internacionais. Hoje estamos num fato extremamente importante sobre a adicionalidade. Isso o que é, Zé Arthur? Nós já estamos num nível tão elevado de sustentabilidade, o Brasil, enquanto que há países que estão num limite tão abaixo que eles não querem considerar este gap que nós temos. Isso seria a mesma coisa que você chegar numa propriedade que já está com 90% de prenhez, você ir a 91, 92, você não valorizar aqueles 50 até os 90. Sim, o grande passo já foi feito. Então é neste item que nós estamos hoje. O Brasil não pode ter o efeito da adicionalidade, ou seja, nós temos que valorizar esse grande caminho que nós já fizemos, que muitos países da África e da Ásia e até da Europa não realizaram. Então, nós temos que estar presente para mostrar essa realidade. E aí, respondendo claramente a tua pergunta, a agricultura de baixo carbono é a nossa realidade, só que nós temos que saber mostrá-la. E de que forma nós estamos fazendo isso? Instruindo o nosso produtor rural. Ele tem que saber de densidade de plantas, ele tem que saber de idade ao abate, cruzamento industrial, tudo, sanidade, tanto vegetal quanto animal,
ele precisa saber também o que é grupo de coronível, o que é emissão de carbono, o que é uma cadeia do aquecimento global e as oportunidades que o setor produtivo tem nisso. E é esse trabalho que a Confederação da Agricultura e a Federação da Agricultura fazem diuturnamente através dos seus departamentos de sustentabilidade para trazer essa boa informação à sociedade, principalmente urbana, que desconhece essa realidade. Bom, Domingos, toda essa tua apresentação nos demonstra, né, uma questão que a gente trabalha muito aqui no programa Na Hora do Boi, que é exatamente a comunicação. Né? E como a gente, né, tu já disseste, o nosso produtor rural, ele faz o ABC, a agricultura de baixo carbono, há mais de 50 anos, desde da integração lavoura e pecuária, do melhoramento das suas pastagens, enfim, mas ele não é reconhecido nesse seu trabalho. Né? A cidade, o urbano, não consegue ver esse trabalho que é fundamental, né? E que ele não é comunicado. Uma outra questão, né, que tu apresentaste para nós é exatamente essa mudança de comportamento, né, que o segmento deve ter, que é passar a ser proativo, né, e não reativo, ou seja, esperar que seja primeiro agredido para depois sair em busca da solução ou da apresentação do que realmente a gente está fazendo. Um outro tema, né? A questão, eu acho que talvez seja tratada nessa próxima COP, que é a recuperação de pastagens, né? Ainda mais para esse nosso bioma, né, que dizem que vem sendo tão agredido, e tu vai me dizer agora o quanto isso é verdade ou não, o quanto essa recuperação de pastagens está evoluindo ou está indo bem, né, para que se possa levar esse tema à próxima COP. Começando com a tua primeira pergunta, Zé Arthur, de fato a comunicação ela foi negligenciada por nós produtores. Aí nós temos que fazer a nossa meia-culpa, porque nós somos extremamente eficientes internamente, as nossas propriedades, as nossas porteiras, mas deixamos muitas vezes que pessoas não qualificadas ou que desconhecem o dia a dia dessa atividade agrária gaúcha e brasileira falarem por nós. E desta forma, esta pauta ambiental ela foi muito politizada, né, partidarizada, e esqueceu-se de trabalhar ela de forma como ciência e como a verdade executada pelo setor produtivo. Então, sim, nós temos que melhorar a imagem do setor produtivo, nós temos que mostrar a nossa realidade, nós temos que atuar muito fortemente junto aos jovens e às crianças para voltar a ter o orgulho de ser produtor rural, né? O que nós realizamos de fato, porque os problemas que ocorrem na atividade produtiva, eles são muito pontuais e devem ser trabalhados e orientados tecnicamente. Agora, a grande massa dos produtores são, de fato, resilientes e principalmente sustentáveis. E uma das atitudes corretas para melhorar a imagem é nós sermos proativos e não reativos. Nós irmos aos órgãos de controle, aos debates políticos, aos debates institucionais, de forma muito técnica, com dados oficiais, nunca com dados que não sejam oficiais, mesmo que sejam contra a nossa tese, para nós termos credibilidade quando nós apresentarmos dados que sejam a favor da nossa tese. E é nesse sentido que a proatividade é extremamente importante. E você tocou na última pergunta quanto à recuperação de pastagens. Sim, ela é uma das atividades a serem desenvolvidas dentro da agricultura de baixo carbono, porque o que é uma recuperação de pastagem? É nós não termos pastos degradados de baixa área foliar que realizam pouca fotossíntese. Então nós vamos ter animais ali, em geral ruminantes, né, ovinos ou bovinos ou caprinos, que vão realizar a atividade e vão gerar emissão. Se nós não tivermos área de pastagem, área foliar, né, seja exótica ou nativa,
E é isso que nós temos que trabalhar muito fortemente. Elas não são competitivas e sim complementares. Se nós tivermos um excelente produtor de campo nativo ou um excelente produtor que introduz a exótica, ou ainda um convênio que nós estamos fazendo hoje com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o IBAMA e a Federação da Agricultura, onde nós vamos ter um pagamento sobre serviços ambientais para recuperação de pastagem em áreas consorciando nativas e exóticas. E é esse o objetivo que nós temos que ter, aumento de área foliar. E em vez de nós termos 300 quilos de carne perdendo peso no inverno, nós vamos ter de 2.000 a 2.500 quilos de carne ganhando peso e sendo carbono neutro ou até sequestrador de carbono. Então, é esta experiência técnica científica da realidade do hemisfério sul, do Brasil, em especial do Rio Grande do Sul, é que nós estamos construindo. E a recuperação de pastagens, sim, está dentro do Plano ABC, está dentro do grupo de Coronívia, vai ser levada por nós para a reunião que vai ter 2 ou 3 durante a COP28, mais uma vez trazendo protagonismo ao Brasil como mitigante, resiliente, sustentável e não degradador. Porque nós só vemos falar sobre o desmatamento ilegal da Amazônia que nós temos que enfrentar e evitá-lo, mas nós não vemos ninguém falando das demais atividades que são exemplo mundial, que é preconizado pela ONU através do grupo de Coronívia e que está nos anais das COPs. É isso que nós precisamos levar fortemente como atitude e a recuperação de pastagem entra fortemente no plano ABC gaúcho e brasileiro e quiçá mundial. Até porque o nosso campo nativo, do nosso bioma aqui, é de altíssima qualidade também, né? É diversificado e nós temos que fazer. Agora, conviver as atividades exóticas com as atividades nativas é o que nós temos que construir e é esse convênio que nós estamos montando com o IBAMA e com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Haja visto, nós só falávamos de pagamento de serviços ambientais em atividades estritamente ambientais, importantes e pertinentes. Recuperação de nascentes, recuperação de mata ciliar, recuperação de área nativa, floresta nativa, mas nós conseguimos, através desse convênio, com atitudes proativas do setor produtivo, trazer a recuperação de pastagem, consorciar exóticas e nativas para pagamento de serviços ambientais ao produtor rural. E, mais uma vez, são grandes valores? Não, não são grandes valores, mas são um exemplo para melhorar a imagem e principalmente a proatividade e a resiliência do setor produtivo, querendo a sustentabilidade e o convívio do meio ambiente harmônico com o crescimento econômico e social conjugado. Bom, temos uma excelente pauta pela frente. A COP28 vai acontecer, qual é a data mesmo? Ela acontece de 30 de novembro até o dia 13 de dezembro. A primeira semana é uma semana mais política e a segunda semana é a semana técnica. Nós, pela Federação da Agricultura, estaremos acompanhando o nosso presidente Muni da CNA e o presidente Gidião, vice-presidente da CNA, na COP. Lá estaremos representando o setor produtivo muito fortemente junto ao grupo de Coronívia e nas pautas aonde se falará sobre agricultura, que é na segunda semana. Estaremos também na transição energética, mostrando a atividade dos biocombustíveis, mostrando a realidade gaúcha, que hoje, em termos de produção de energia elétrica, nós já temos a nossa matriz limpa em acima de 80% e como matriz energética acima de 50%, enquanto que o mundo está nos 14%, 15%. Então, esses números oficiais é que nós lá estaremos representando o nosso setor produtivo, mostrando muito fortemente, convicto das nossas posições, mostrar a realidade do que é ser produtor rural, que tem a maior e mais severa legislação, mas que conseguimos ser essa potência mundial mesmo com essa severidade, porque sabemos conjugar o tripé da sustentabilidade, produção e lado social igualmente. Então esse é o nosso objetivo. Muito importante. Eu agradeço demais a tua participação no nosso programa. Já quero deixar um pré-convite, se possível, na volta da COP, participares novamente do nosso programa, trazendo um balanço do que o Rio Grande do Sul conseguiu mostrar, o Rio Grande do Sul e o Brasil, conseguiu mostrar na COP,
exatamente por essa questão da comunicação também, né? Eu acho importantíssima a participação, não só tua, como de Farsul, CNA, num evento global desses, para poder levar, né, quem somos nós e aquela história, nós não somos a Amazônia, né? Existem outros Brasis além da Amazônia e que estão fazendo um excelente trabalho. Domingos, eu agradeço demais a tua participação no nosso programa e gostaria de deixar alguns minutos aí para tu fazer as tuas considerações finais. Arthur, sempre uma satisfação poder desfrutar da tua companhia. Estamos aqui, de fato, tentando levar a realidade do que é ser produtor rural, sempre tendo os cuidados legais, institucionais, para que tenhamos o cumprimento do regramento legal e infralegal, mas sim, estaremos aqui com maior satisfação atendendo esse convite para trazer o resumo da COP28 e tenho a certeza, os nossos produtores rurais e a sociedade gaúcha e brasileira como um todo, que lá estaremos representando o Brasil, sem jamais esquecer e esconder os nossos problemas, mas principalmente levando as nossas virtudes, né, de forma muito ampla, muito clara, muito técnica, muito científica, para mostrar o que é ser produtor rural no Brasil, levando a radiografia do Estado, levando todas as funções que nós bem realizamos para poder manter a imagem brasileira, a imagem do setor produtivo e, principalmente, consolidar os nossos mercados e dar tranquilidade à nossa população, não só gaúcha como brasileira, no questão de segurança alimentar. Esse foi o engenheiro agrônomo Domingos Velho Lopes, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Farsul, e que estará participando, né, do evento global COP28 agora nos próximos dias. A Hora do Boi volta na próxima semana, sempre lembrando, se gostou do nosso programa, deixe o like e ative o sininho, né, para receber informações de qualidade toda semana. A Hora do Boi volta na semana que vem. Até lá!